Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu quero dar continuidade aqui à série de comentários de livros e filmes diversos que eu venho fazendo aqui no meu canal, sempre trazendo um pouco para o campo da filosofia, da literatura nacional e universal, também da sociologia e da antropologia, como porventura teremos hoje. Quero falar desse livro aqui, The Chrysanthemum and the Sword, O Crisântemo e a Espada, da Ruth Benedict, que foi aluna do Franz Boas, né, discípula do Franz Boas, o culturalista, né, ela e a Margaret Mead, as duas alunas do Boas. Já vamos falar desse livro propriamente dito, né, do Crisântemo e a Espada. Mas antes de continuar, eu peço encarecidamente, vá na descrição desse vídeo aqui e visite a página do Sebo Só Pepitas. O Sebo Só Pepitas é um sebo de excelência, um projeto de dois amigos meus, que eles vão fazendo, mineirando livros raros nos sebos de São Paulo e disponibilizam para venda para todo o Brasil. Se vocês falarem que encontraram a página do Só Pepitas através desse canal, do canal da Vivega, vocês ganham 10% de desconto na compra de cada livro. Vale muito a pena, porque com certeza vocês vão se deparar com algum livro que vocês estão procurando, ou vai surgir um novo interesse. E os livros, assim como as viagens, as visitas às exposições, a museus, aos teatros, cinema, são coisas que a gente gasta para ficar mais rico, né? Bom, vale muito a pena o conhecimento, a gente gasta para enriquecer ainda mais. Bom, vamos falar então desse livro propriamente dito, O Crisântemo e a Espada, da Ruth Benedict. Nesse ensaio, ele é muito peculiar porque ele não foi um fieldwork. O fieldwork é um trabalho de campo. Ela fez esse trabalho à distância porque ela analisa a comunidade japonesa e as suas peculiaridades das entranhas da cultura nipônica no contexto da Segunda Guerra Mundial. Esse livro foi encomendado pelo governo dos Estados Unidos para eles entenderem o inimigo ao qual eles estavam combatendo. Naquela altura já tinha tido a batalha de Guadalcanal, né? E depois das batalhas de Iwo Jima, que o Japão vai sofrer uma grande derrota. O desenho do final da guerra já vinha se o final da guerra já vinha se desenhando, e eles precisavam entender como que era aquela cultura tão exótica japonesa, o país ao qual eles iam tentar reerguer depois da Segunda Guerra Mundial. Então eles encomendaram esse livro, e a Ruth Benedict, antropóloga, nascida em Nova York, nova-iorquina, né? Ela que atuou na Universidade de Colômbia, né? E depois ela vai ser assistente do Franz Boas no Barnard College. Ela ficou na Universidade de Colômbia e depois no Barnard College também. Ela vai fazer esse trabalho, né? Só que como os Estados Unidos estavam em guerra com o Japão, eles não podiam então fazer um trabalho de campo. Ela não tinha a possibilidade dela ir para o Japão estudar com field work, né? Com um trabalho de campo. Então ela pegou várias entrevistas e ela fala aqui no livro que o povo japonês é um povo que gosta muito de descrever e escrever sobre si mesmo, sobre si próprio. Então ela conseguiu achar uma literatura vasta. Ela fez uma espécie de historicismo social, né, em cima dos depoimentos e tudo mais. E ela até estuda uma comunidade japonesa que é a John Ambrose Suemura. John Ambrose Suemura, então ela vai estudar a comunidade dos japoneses que viviam nos Estados Unidos, né? Os imigrantes japoneses que viviam nos Estados Unidos. O curioso é que nesse livro, muita coisa que ela percebeu da cultura japonesa nos Estados Unidos é muito igual e semelhante à nossa comunidade japonesa aqui de São Paulo, principalmente aqui no Brasil, né? E do Paraná, né? São os estados que tem mais abrigaram uma comunidade maior nipônica, né? Mas principalmente no interior de São Paulo, né? E aí eu me reconheci muito nesse trabalho porque os vizinhos meus de porta são até hoje os vizinhos dos meus pais, né? Onde eu cresci, é uma família de japoneses, né? E eu aprendi muita coisa, cresci comendo gohan, sashimi, os diferentes tipos de sushi, algumas palavras até eu aprendi como benjo, né? Benjo, que é banheiro, essa ideia da nacionalidade, né? Brasil-go, Nihongo, Nihonjin, também, né? Tem tudo isso daí. E eu como um gaijin, né? Que é o que eles me chamam de gaijin,
tem um carinho muito grande pela cultura japonesa e uma proximidade até meio que familiar com a cultura japonesa, né? Bom, esse livro foi escrito em 1944, mas ele só foi lançado em 1946, um ano depois da guerra. Como eu disse, esse trabalho foi muito importante para poder se estudar um povo ao qual os Estados Unidos tinha influência de reerguer aquele país que foi destruído totalmente durante a guerra. Ainda não tinha sido lançadas as duas bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, né? E o episódio de Pearl Harbor, que fez os Estados Unidos entrar na guerra contra o Japão, tinha sido ainda muito recente também, né? Bom, ela vai falando da questão da família japonesa, né? Como que a hierarquia e essa noção de disciplina e da hierarquia é muito importante para a família japonesa. Principalmente quando entre os irmãos, né? O irmão mais velho, o primogênito, né? Ele tem uma posição maior no nível da hierarquia. Os homens têm uma posição mais avantajada do que as mulheres, do que as filhas. Todos eles devem uma lealdade, uma devoção aos pais e também ao imperador, que é o pai da nação. O Hirohito, na época da Segunda Guerra Mundial, né, era o imperador, e eles devem muita lealdade à família e ao imperador. Porque ao nascer, eles devem ter a gratidão para com os pais deles existirem, deles terem nascido, e também ao imperador japonês, que é o pai de toda a nação, né? E isso foi muito explorado, inclusive, nos tempos de guerra, pelos nacionalistas japoneses, nipônicos, né? Os imperialistas também nipônicos, né? Bom, um fato curioso da Ruth Benedict é que ela não tem raiva, apesar dos Estados Unidos ser inimigo do Japão naquela época, ela não faz um estudo pejorativo do Japão. E ela demonstra um respeito muito grande pela cultura nipônica, né? É uma coisa que é muito legal de se ver. E ela, inclusive, convenceu e tentou convencer, escreveu uma carta e foi muito atuante para o presidente Roosevelt, né? O Franklin Delano Roosevelt, né? Ela avisando que era para ele manter as estruturas culturais e hierárquicas do Japão e manter o imperador no Japão depois da Segunda Guerra Mundial. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, o Roosevelt tinha falecido, o presidente seguinte foi o Eisenhower, e eles mantiveram aquela estrutura mesmo com o imperador funcionando ainda, com poder no Japão ainda. Eles respeitaram a monarquia japonesa, né? E o Japão é uma monarquia imperial até os dias de hoje, né? Bom, a Ruth Benedict já tinha escrito aquele livro Pattern of Cultures, né? Padrões de cultura, e ela vai tentar buscar os padrões da cultura japonesa nesse livro, né? Ela fala de um jornal japonês que era o Mainichi Shimbun, jornal japonês, um tabloide japonês, Mainichi Shimbun, né, que difundia muito da ideia da grande Ásia, porque os japoneses tinham, os nacionalistas japoneses tinham, e as ideias do Inazo Nitobe, o Inazo Nitobe, que era do Bushido, o caminho do guerreiro, né? Bom, o que o Japão reivindicava na Segunda Guerra Mundial? Antes do ataque a Pearl Harbor, durante a década de 20 e 30, você já tinha um avanço japonês pelo Pacífico, porque o Japão, ele, desde da cultura Meiji, né, da dinastia Meiji do Japão, ele vem abrindo os portos para a industrialização do mundo ocidental. Isso é muito bem mostrado naquele filme O Último Samurai, né, com Tom Cruise e tudo mais, né? A casta de guerreiros samurais que detinham o poder foram dando origem a burocratas e agentes de Estado, né? O Japão se modernizou, vamos dizer assim, e se industrializou com uma via de cima para baixo, né? Na verticalidade, né? Ele foi industrializado. Só que o Japão ele se desenvolveu muito mais que os demais países da Ásia. E eles tinham uma ideia de pan-asiatismo, pan-asiática. O que é a ideia pan-asiática? O Japão tinha a missão de fazer com que seus irmãos asiáticos também ascendessem e chegassem ao desenvolvimento que eles tinham e expulsassem os invasores ocidentais que tinham colônias naqueles países, como na Filipinas, na Birmânia, até mesmo na China, tinha muitos ingleses na China também, a Indochina e o Sudeste Asiático que estavam na mão dos franceses.
Então o Japão vai começar a invadir vários desses países para tentar fazer valer essas ideias pan-asiáticas, né? A Ruth Benedict, ela se interessava muito pela cultura chinesa e coreana também, e ela fala que o Japão tinha uma noção de que eles tinham um parentesco em comum com os antepassados coreanos, porque muitos, quando povoaram o Japão, né, quando o Japão foi povoado, o ser humano veio através da Península Coreana até o Japão. Fora as semelhanças que eles tinham com a cultura chinesa, com o confucionismo, o budismo e depois, posteriormente, o shintoísmo, que aí a religião do Japão é a religião shintoísta. Mas eles têm muito do budismo e do confucionismo na filosofia também, né? Ela vai falar que eles eram divididos em clãs, mas esses clãs eles tinham muito mais em comum e uma origem muito mais única do que uma divergência, do que uma diversidade. Ela fala que na China, por exemplo, até então, em 1945, 44, 45, a China tinha 450 milhões de habitantes. Não tinha ainda mais de 1 bilhão como tem hoje. A população cresceu depois. Só que desses 450 milhões de habitantes, cerca de apenas 470 sobrenomes existiam. Então, basicamente, todo o país era como se fosse uma grande família. Eles tinham apenas 400 e poucos sobrenomes, né? Num país que hoje tem mais de 1 bilhão de habitantes, né? Então, eles ainda têm uma origem muito mais em comum do que uma origem diversificada, né? E o Japão acaba herdando isso também. Eu tenho um vídeo falando sobre os kamikazes. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui para vocês assistirem, caso vocês queiram assistir. Que aí eu explico a ideia do kamikaze, que era o vento divino, né? Esse kamikaze significa vento divino, que está muito ligado ao seppuku, né? O seppuku e o harakiri, que é a cultura de sacrificar a própria vida pelo imperador, né? E a vergonha da derrota que faz com que você remova a sua própria vida, o suicídio, né? E aí ela vai falando também desses esquadrões kamikazes, né? Que foram criados pelo Takijiro Onishi, né? E tinha um nacionalista antes da Segunda Guerra Mundial japonês chamado Ikikita. Esse Ikikita, ele começou com essas ideias de panasiatismo, né? Panasiáticas, e depois o Japão seguiu as suas ideias, mas ele teve uma morte terrível. Ele foi condenado e morto em 1937 pelos próprios militares japoneses aos quais ele passou a vida defendendo, criando um nacionalismo nipônico e tudo mais, né? Ela vai falar da ideia do shogun, o shogunato. O shogun era um líder, era um generalíssimo, né? Um generalíssimo, líder militar japonês na época dos samurais, na época do Tokugawa, né? Na época do Tokugawa e até na época do Meiji tinha o shogunato também, que ele era um líder militar, e o líder mais próximo ao imperador. E ela fala nesse livro também uma coisa muito curiosa. Os japoneses não atribuíam ao imperador o início da guerra, o sofrimento da guerra e o início da Segunda Guerra Mundial. Eles atribuíam ao líder militar, ao caudilho militar. E esse shogunato, ele tinha que obedecer ao imperador, e do momento que o imperador pedisse a rendição, todos eles deveriam seguir o imperador cegamente. Então eles lutavam até o último homem e se suicidavam pelo imperador, né, em reverência ao imperador e tudo mais, nas batalhas com os kamikazes e tudo mais, mas bastava uma palavra do imperador para parar com tudo isso, que eles iam cumprir cegamente. E foi o que aconteceu depois das 2 bombas atômicas, né? O imperador acabou se rendendo para o general MacArthur, né? O general MacArthur tem um livro com a biografia dele, da coleção da editora Hennes, né? Muito legal essa coleção sobre a Segunda Guerra Mundial, né? E aí o Japão então se rendeu, né? Mas bastava uma palavra do imperador. Ela vai analisar coisas peculiares da cultura, como por exemplo você se curvar diante da autoridade, né? O bend over, né? O bend, ela fala em inglês. Eu li a versão inglesa desse livro, né? O bend,
que é você curvar-se, e aí você tem toda uma hierarquia. Por exemplo, um militar, ele não se curva para um civil, o civil se curva para o militar, mas o militar deve se curvar para os seus superiores e os seus superiores para o imperador, e todos devem se curvar para o imperador, independente de onde ele esteja, onde ele passa ou o que ele faça, né? Bom, ela menciona um general militar japonês também, o Araki, que antes do ataque de Pearl Harbor, já nos anos 30, ele defendia esse expansionismo japonês pelos países da Ásia, né? Esse imperialismo japonês por esses países da Ásia. Mas boa parte desses países que eram invadidos pelo Japão, ao contrário do que os japoneses pensavam, que eles iam aderir ao pan-asiatismo, recebê-los como irmãos contra os ocidentais e tudo mais, não foi bem não foi bem desse jeito, não aconteceu bem dessa forma. Muitos deles acabaram formando guerrilhas comunistas, guerrilhas socialistas contra o invasor japonês, principalmente na China, né? O Japão invadiu a Manchúria em 1932, 31, 32, se eu não estou enganado. E os japoneses fizeram vários massacres também nesses países que eles ocupavam, né? Outra coisa que ela fala no livro também é sobre a guerra, né? Ela tem um capítulo que fala sobre a família japonesa e o último capítulo que ela dedica sobre a guerra, né? Sobre o Japão na guerra. E ela fala que os japoneses, por conta do seppuku, por conta dessa questão do suicídio e tudo mais, eles não tinham medo de morrer. E os japoneses não tinham médicos nos batalhões igual os ocidentais tinham. E eles deixavam seus feridos para trás, e os seus feridos que não tinham mais jeito acabavam se suicidando. Então, os americanos ficavam espantados com isso, porque o soldado americano, embora estivesse numa guerra, ele tinha medo de morrer e queria se curar se tivesse ferido e tudo mais. E todos eles eram largados, os feridos japoneses eram largados para trás e acabavam se suicidando. Ela vai falar que o Japão também não respeitava muito as leis internacionais, de convenções de regras das guerras, como a Convenção de Genebra. Tinha a Convenção de Viena, né? E a Convenção de Genebra. Eles não respeitavam muito a Convenção de Genebra. E então eles cometiam muitos massacres, né? Eles eram um caso à parte, né? Por isso que era mais fácil combater os alemães que estavam dentro da lógica ocidental e que de certa forma eram norteados por essas convenções, do que os japoneses que tinham essas arbitrariedades, né? Bom, eu anotei aqui também, ela fala de um herói do passado que era o Takamori Saigo. O Takamori Saigo viveu no início da era Meiji. E ele tinha uma citação que eu achei muito curiosa, que eu trouxe para ler para vocês. Há duas formas de oportunidades: as que aparecem e as que criamos, né? Isso parece muito o que o Napoleão Bonaparte falou, né? Não adianta você estar preparado e não ter a oportunidade, mas também não adianta você ter a oportunidade e não estar preparado. Então a gente tem que estar sempre preparado para quando surgir a oportunidade nós estarmos prontos para abraçá-la, né? E é muito parecido com essa coisa da filosofia japonesa e tudo mais. O Bushido, ele foi introduzido no Ocidente e foi muito reverenciado por muitos militares e militaristas do Ocidente também. Quem gostava muito desse livro aqui, inclusive, era o Yukio Mishima. O Yukio Mishima que escreveu aquele conto sobre o patriotismo, ele tinha todas aquelas ideias. Ele gostava muito desse livro do Crisântemo e a Espada, né? Ele acabou se suicidando, se não me engano. Ele morreu através de um suicídio, né? Se não me engano e tal. Bom, o que vale lembrar desse livro é que o título é muito peculiar. O crisântemo. Crisântemo é uma flor e a espada, né? É a ambiguidade, a dualidade da cultura japonesa. Eles podem ser gentis e cortês, como eles são muito cortês e gentis, né? Mas também é um povo guerreiro, é o povo da espada. E para os militares japoneses, os navios de guerra, os tanques, todo aquele armamento bélico seria a sua espada, é como se fosse a espada de samurai, né, que eles tinham, né? E eles sempre cultivaram muito a perfeição e a beleza das flores, né? Tem a cerejeira japonesa também, a sakura, né? Sakura. Mas inclusive ele fala aqui do crisântemo, que é uma flor oriental também, que eles cultivam enfim, requer muita paciência, muita perfeição e trabalho nos mínimos detalhes.
que é bem a disciplina do povo japonês, né? O povo japonês, eles têm uma hierarquia naturalizada. Basicamente, a base da cultura japonesa é a hierarquia, né? E ela fala, por exemplo, que no Ocidente a gente tem a mania, o povo tem a mania de criticar os seus representantes, de ser contra os representantes e ter críticas aos políticos, aos comandantes, os mandantes. E no Japão, ao contrário, eles têm uma obediência cega às autoridades, né? Como eu disse, primeiro com a família e depois com os políticos, os militares e os imperadores, né? Bom, outra coisa curiosa que ela fala nesse livro aqui é que você estudar uma cultura pertencendo você a uma cultura de fora é meio complicado. E os norte-americanos, tiveram uma experiência dessa com o Alexis de Tocqueville. O Tocqueville, que estudou a democracia na América, ele fez um diagnóstico do povo norte-americano à sua época, que não é mais o mesmo, né, mas a sua época, falando da igualdade de oportunidades, de condições, da democracia e tudo mais. E ele foi um francês que estudou a sociedade norte-americana. Então, os norte-americanos foram vistos por uma lente de um estrangeiro, uma lente de fora. E era basicamente isso que ela estava fazendo com o Japão, né? Com os japoneses e tudo mais. Né? Bom, então ela fala que os japoneses são um povo aristocrata por natureza, um povo aristocrata por excelência. E que um dos pais fundadores dos Estados Unidos, o Thomas Jefferson, ele falava que os Estados Unidos não era uma nação aristocrática, então era muito difícil, e esse trabalho foi muito primordial para os norte-americanos entenderem o Japão, porque eles eram uma cultura aristocrática guerreira. E os Estados Unidos, com as suas igualdades e igualitarismo, que o próprio Tocqueville falou, as igualdades de condições, tinham cidadãos que, embora tivessem diferenças sociais também, claro que não era todo mundo igualitário, mas eles tinham uma igualdade maior e não tinha uma distância muito grande para com os seus superiores. Eles não tinham essa devoção com os seus superiores. Então, eles tinham que aprender o que era uma cultura aristocrática por excelência, né? Esse livro ele foi lançado pela editora Tuttle, que lançou vários trabalhos sobre o Japão, né? Ela fala dessa editora que lançou vários trabalhos sobre o Japão, aos quais muitos desses trabalhos foi ela que ajudou ela a fazer esse livro do Crisântemo e a Espada, né? Bom, e aí você tem o Daimyo, o Giri, né? O Giri e o... Tinha anotado aqui. Giri e Gimu. Você tem o Giri e o Gimu. O que significa esse Giri e Gimu? É justamente a virtude. Seria parecido com a fides romana. O que era a fides romana? A fidelidade romana, né? Então a honra dele estava muito ligada a o Dom Giri Gimu. Dom Giri Gimu. Ao Giri. Ela vai falar desse Giri que é o que permeia todas as relações, desde das hierarquias familiares até as relações públicas no Japão, né? E se uma família, por exemplo, ela faz um ato desonrado, algum membro de uma família tem uma conduta desonrada, ele desonra toda aquela família. Então ele tem que sempre ter um bom desempenho, uma boa imagem e um bom comportamento, seja lá o que for, para não comprometer, porque ele não é uma pessoa, um indivíduo isolado, sozinho. Ele está comprometendo todo o seu clã. E os japoneses têm muito dessa ideia do orgulho, né, da preservação de exatamente tudo isso, né? Outra coisa que denota uma sociedade aristocrática é que dentro da língua japonesa você tem os escritos, né, o kanji, né, o katakana, né, tem vários alfabetos, mas dentro da língua nipônica você tem vários pronomes de tratamento para o você. O você, em cada situação, tem vários pronomes de tratamento. O espanhol tem o usted, que você usa para mais formal, né, ou para as pessoas mais velhas também. Mas no Japão existem várias formas de falar você, né? Não são apenas uma ou duas formas. São várias formas de você usar o pronome de tratamento você, né? Bom, eles tinham a ideia que o general Hideki Tojo, né? O Tojo,
foi o general Tojo que tinha começado a guerra, né? E a culpa não era do imperador da guerra, né? O imperador não tinha nada a ver com tudo aquilo, né? Que era mais uma liderança militar, como eu disse, né? Por isso foi mais fácil até depois para os norte-americanos, quando ocuparam o Japão depois da Segunda Guerra Mundial, eles mantiveram a hierarquia natural do país e preservaram o imperador, né? Então continuou tendo a família real que se estende até hoje, né? Bom, é um livro muito curioso, muito interessante, eu recomendo veemente a leitura deles. Ele fala, por exemplo, da cordialidade e a generosidade do japonês, mas ele também tem a sua arrogância. Não é de todo cortês a sua cultura, ele também tem a sua arrogância, como qualquer cultura, como qualquer membro de qualquer cultura. Mas eles não podiam negar água, né? Se você pedia comida ou água, pela cultura deles, eles não podiam negar isso para as pessoas. E os norte-americanos entravam nas casas dos japoneses, mesmo eles sendo inimigos do Japão, os japoneses tinham que fornecer água para eles se eles pediam água, né? Os cidadãos japoneses faziam isso, né? Então, essas são táticas e estudos que elas fez estudando a comunidade japonesa dos Estados Unidos que levou elas a publicar esse livro aqui, né? A Ruth Benedict, ela teve vida uma vida curta, né? Ela morreu em 1948, o livro foi lançado em 46. Ela morreu em 1948, acho que aos 60 anos de idade, alguma coisa assim, morreu muito precoce, né? E tem um prêmio de antropologia que é o Prêmio Ruth, que leva o nome dela, né? O Prêmio Ruth, que existe até hoje esse prêmio, né? Uma outra antropóloga que chamava Ruth era a mulher a esposa do Fernando Henrique Cardoso, né? Que já faleceu, a Ruth Cardoso, né? Era antropóloga, né? Mas é só um adendo, né? Não tem nenhum paralelo entre uma Ruth e outra, né? Mas a Ruth Benedict fez esse trabalho brilhante. Ela que era discípula do Franz Boas, junto com a Margaret Mead, né? Então é um livro que vale muito a pena, recomendo para vocês. Tá certo, gente? Então é isso aí. Então eu peço encarecidamente, curta, se inscreva, compartilhe, deixe seu comentário aqui também, se você já leu esse livro ou se você tem curiosidade de ler, se você gosta da cultura nipônica. E vamos sempre promover a literatura e a cultura universal. Valeu, gente. Grande abraço.